prosseguiu Jó no seu discurso e falou: quem dera se como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava em meio às trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando eu era amigo de Deus e Ele estava na minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava os meus pés com leite e da rocha me corria o ribeiro de azeite. Olha aqui para mim, irmãos, acabamos de ler Jó, capítulo de número 29. Jó, para quem não sabe, foi o livro mais antigo de escrita. Quem escreveu o livro de Jó foi o mesmo que escreveu o livro do Gênesis. Foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Os historiadores dizem que Jó foi contemporâneo de Moisés. Outros dizem que foi o sogro de Moisés, Jetro, que contou para Moisés a história de Jó, um homem do Oriente que era o homem mais rico da terra, e a Bíblia faz questão de falar os números de animais, de ovelhas que Jó possuía, mas de todas as riquezas ditas na Bíblia que Jó possuía, a mais importante era os seus 10 filhos. A Bíblia faz questão de dizer que Jó era um homem, além de rico, temente a Deus. A Bíblia também diz que Jó tinha uma campanha de oração todas as madrugadas. Jó ia à presença de Deus com sacrifícios, com ofertas, para sacrificar ao Senhor, por si, por sua esposa e por seus 10 filhos. Até o momento que Satanás fora à presença de Deus e o Senhor perguntara: de onde vem? Estava na terra, olhando o meu servo Jó, e na conversa de Satanás com o Criador, o diabo questiona Deus, como quem diz: como não te adorar? Por isso que Jó é crente, por isso que Jó levanta de madrugada. Olha a esposa que o Senhor lhe dera. Olha, ele tem 10 filhos lindos, bonitos, e ainda unidos. Irmãos, você que tem família, você sabe que é difícil 10 irmãos ser unidos. Toda a sua casa são ricos. Agora eu quero ver se ele levanta para orar, se ele não fosse rico. E a Bíblia diz, irmãos, que o diabo sai da presença de Deus com uma carta, uma autorização para tocar em tudo que Jó possuía. E para quem não sabe, Jó era muito rico na terra, e Jó carregava alguns medos dentro do seu coração. Diz que o maior medo do rico é acordar pobre. O maior medo do pobre é continuar pobre. O maior medo de Jó era ficar pobre. O maior medo de Jó,
irmãos, repito, era ficar pobre, mas não era pobre de perder as coisas, mas pobre de perder o seu bem maior, que é a sua família. Quem tem uma família, dá um glória a Deus aí. Você é rico, meu irmão, e não sabe, valoriza isso. E de repente, irmãos, chegou o dia da provação de Jó. Jó, que era um homem que tinha uma vida aparentemente perfeita diante do Criador. O vento soprou-se e de repente Jó recebeu alguns mensageiros. Que Deus te livre do mensageiro. Tem só trazem más notícias. Tem pessoas que só falam de problemas com você. É uma bênção, não compartilha, mas é só te enchendo de lixo. Que Deus te livre desse povo. E de repente chegou um mensageiro: Senhor Jó, nós estávamos cuidando dos jumentos. O senhor agora não tem mais jumentos, Senhor Jó. Levaram os seus jumentos ladrões. Enquanto o vaqueiro que cuidava dos jumentos contava a má notícia, o pastor das ovelhas de Jó, do seu rebanho, chega: Senhor Jó, estávamos cuidando do rebanho, de repente desceu o fogo do céu, matou todo o seu rebanho. Quando o mensageiro diz que desceu o fogo do céu, ele está dizendo: foi Deus que destruiu o teu rebanho. Enquanto os dois mensageiros discutem quem vai concluir a sua mensagem, o terceiro chega dizendo que Senhor Jó não tem mais camelos, que significa os carros, hoje. E começa: Senhor Jó, o senhor também não tem mais camelo? Agora imagine comigo, senhoras e senhores, que dia era esse para Jó? Enquanto os três discutiam para ver quem terminava, falando dos jumentos que já não tinha mais, das ovelhas que tinham sido destruídas e dos camelos que ele perdera, chegou o último mensageiro. Eu imagino o mensageiro dizendo: Senhor Jó, senta. Senhor Jó, senta, porque eu te trago uma notícia. Agora imagine alguém, irmãos, que está com a vida igual a de Jó, que só bate na sua porta pessoas com más notícias. Imagine como estava o coração de Jó, alguém mandando ele sentar. E alguém disse: Senhor Jó, estava lá no banquete, servindo aos seus 10 filhos. De repente um vento entrou dentro da casa onde estavam os 10. Senhor Jó, os seus 10 filhos morreram. E o diabo de um canto dizendo: adora a Deus agora, levanta de madrugada agora, louve ao Senhor com júbilo agora, levanta as mãos e diga que você é de Deus agora. Porque, irmãos, quando está tudo dando certo, todo mundo é adorador. Quando a despensa está cheia, a carteira está cheia, o tanque está cheio, todo mundo é de Deus. Eu quero ver a levantar as mãos da glória a Deus quando não houver fruto na videira. Eu quero ver adorar a Deus é quando não houver ovelhas nos currais ou no curral. E o diabo olhando para Jó e dizendo: eu quero ver adorar a Deus. Agora eu quero ver. Você não tem jumentos. Você adorar porque tinha muitas juntas de jumentos, de boi. Você tinha vaca. Você adorar porque tinha camelos. Você adorar porque tinha ovelhas. E de repente Jó cai. Quando Jó cai, o diabo diz: agora. É agora. E Jó levanta as mãos e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta suas mãos por um minuto. Ei, você veio aqui hoje, você está enfrentando uma luta, você está passando por uma prova na sua vida sentimental,
Você está enfrentando uma luta lá no meio da sua família. Você está vendo muitas coisas dando errado. Os mensageiros só te trazem mais notícias. Mas levanta as mãos aqui hoje, glorifica ao Senhor. Levanta as suas mãos e adora ao Senhor. Vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. E enche esse lugar de glória a Deus, aleluia. Não importa o que te acontecer, se hoje as tuas mãos se levantarem para adorar, Deus vai trazer de volta o que levaram. Cadê o pentecostal? Cadê o de glória na igreja viva? O diabo perdeu para Jó, porque nas nossas vidas, no momento da dificuldade, Deus fica à nossa direita, porque Ele está à direita do Pai. O diabo fica à nossa esquerda. E vai depender do que você fala, para o Deus ou o diabo entrar na sua vida. Irmãos, olha aqui para mim. Em momentos de decisões, cuidado com o que você vai falar. Em momentos de lutas, se você não tiver um glória a Deus para dar, cala a sua boca. Vai dormir. Mas se você tiver condições de fazer algo, glorifica a Deus. Aí o diabo vai com os anjos perante Deus novamente e repete a história. Aí o diabo diz: também tudo que o homem tem, ele daria por si, por sua saúde. E o diabo sai com a segunda carta. Escute isso: com autorização para tocar em Jó, na sua carne. É por isso que às vezes nós ficamos doentes, irmão. Mas Deus nunca vai deixar o diabo tocar na sua alma. Procura alguém que diga: na sua alma o inimigo não toca. Fala para ele, prega para ele aí. Quem sabe não dá até um glória a Deus? Dá até um sinal para vir. Ele não toca. E de repente, irmão, Jó ainda chorava. O luto. Jó começa a sentir algo estranho, acredito, com a verruga. Ele começa a mexer na cara. Daqui a pouco, irmão, todo o seu corpo é tomado por chagas, tumores malignos, mais de 160 tipos de doenças. Aqueles tumores levaram para a vida de Jó. E de repente, Jó abandona seu quarto, sua casa, pede para alguém cavar um buraco na porta da sua casa, e Jó se enterra, diz os historiadores, porque as aves do céu poderiam matá-lo, porque dizem os historiadores que Jó fedia. Para quem não sabe, Jó ficou cego, a lepra comeu a sua orelha. Para quem não sabe, irmãos, o único lugar que Jó não teve doença foi os dentes que sobraram na sua boca, porque muitos caíram. Jó estava podre, fétido. E é no momento que tudo dá errado que buscamos o porquê. O porquê que isso aconteceu comigo? O porquê que minha mãe se foi? O porquê que eu perdi meu filho? O porquê que essas coisas estão acontecendo comigo? E você busca uma palavra, e Deus vai dizer: talvez você veio aqui hoje porque tem muitas coisas na sua vida que você está buscando o porquê. Posso te dar um conselho, sim ou não? Não busque o porquê. Adore a Deus. Levanta as suas mãos por 30 segundos. Dê o melhor glória a Deus da sua vida, o melhor grito de aleluia. Celebre ao Senhor com todo o vigor que há na sua alma. O diabo levou tudo de Jó, igreja? Não. Só teve uma coisa que Deus deixou para o diabo levar, Flávia.
o diabo não deixou, ou Deus, desculpa, o diabo não deixou o diabo levar a esposa de Jó. Quem já viu um pregador falando mal da esposa de Jó? Irmão, que mulher era aquela, irmão? Bendito seja o homem que casa com uma mulher como a esposa de Jó. Agora imagina a mulher do homem mais rico da terra, tomava banho de leite de cabra. Era o creme da época, só homens poderosos tinham acesso a isso. De repente, irmão, ela fica pobre. Imagina, sem poder dar aquele grau no cabelo, sem poder cuidar da estética, sem poder ir lá em leite, dar aquele grau. Escute isso aqui. Você sabe o que é pegar na alça de 10 caixões? Você sabe o que é uma mãe enterrar 10 filhos? Nenhum pai, nenhuma mãe está pronto para enterrar um filho, meu irmão. Ela fez isso, enterrou 10. Só lhe restou um marido que estava podre dentro de um buraco. É fácil falar só disso, amaldiçoa teu Deus e morre. É fácil pegar ela num momento, mas no final da história você vai ver que ela ficou o processo todo do lado dele. A mulher de Jó não foi embora. Se fosse as menininhas de hoje, quando o cara perde o carro, ele está contando: não, meu amor, perdi o carro. Cadê ela? Já foi, mano. Você contou que perdeu o carro, já foi. Ela não quer andar a pé, não. A mulher de Jó ficou o processo todo do lado dele. Que Deus coloque pessoas assim na sua vida. Onde amanhã uma pessoa me ligou pedindo uma orientação e contou: eu estou enfrentando uma luta com a minha mãe, todo mundo se afastou. Eu falei: normal. Porque as pessoas, elas gostam da nossa boa fase. Quando você está na pior, que você perde a utilidade, ninguém quer você perto, parece que você fica leproso. Você quer selecionar os seus amigos? Os convide para apagar o incêndio na sua casa. Porque, irmão, se você fazer seus amigos em festa de churrasco, você vai ser decepcionado. E a mulher de Jó ali, e Jó falou para ela: mulher, nós aceitou todo o bem de Deus, com tanto prazer, mas essa luta você não quer aceitar? Olha aqui para o altar. Respira fundo. Eu sei que é tensa essa mensagem. Aí os amigos de Jó ouviram dizer: o maior conselheiro do Oriente está doente, vamos visitá-lo. Quando os amigos de Jó chegou, que viu Jó podre, dentro de um buraco de mais de 3 metros, sentaram ao redor do buraco e perguntaram: Jó, confessa teu pecado. O que foi que tu fez, Jó? Você que aconselhava todo mundo, Jó, o que foi que você fez, Jó? E Jó não tinha resposta, porque de fato ele não sabia, ele só estava aceitando. Levante a sua mão, por favor. Ei, não importa o que você esteja passando, a sua vida não saiu do controle. Procure alguém e diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle, meu irmão. Fala para ele, para ver se dá até um sorriso, está com a cara tão feia, andando. Deus está no controle. E Jó falou: não tenho motivo. E a Bíblia diz que Jó ficou, seus amigos ficaram 7 dias em silêncio do lado dele. Ai, irmãos, ninguém merece um amigo que o acusa. Ninguém merece alguém, irmãos, que vai te apontar o dedo. Tem pessoas que vão falar mal de você, fala mal de mim, fala mal. Está escrito, fala mal até de Deus, está na Bíblia isso. E os amigos de Jó se calaram. E alguém pregou para Jó depois de 7 dias: Jó, desce. Jó falou: sobe, o meu Redentor vive. Alguém sabe?
e se levantarás em meu favor. Quem sabe aqui hoje, nessa mini vigília, Deus não vai se levantar em seu favor? Quem sabe aqui hoje, Deus não traz a resposta para a alma dele? Acabou, Jó. Na tenda do tirano tem paz, mas aqueles que provocam a Deus estão seguros, e nas suas mãos Deus coloca tudo. Escute isso. Jó perdeu tudo, minha querida irmã. Eu estou falando de coisas. Jó perdeu 10 filhos, mas Jó não perdeu a fé. Olha para mim, como está a sua fé? Dá para caminhar mais família? Tem fé para dar um glória a Deus aí, um aleluia? Dá um sorriso. Ei, não perca a fé, Deus vai fazer coisas novas. Quando chega no capítulo de número 29, ei, eu vou começar a pregar agora. Oi? Eu passo a pregar a partir de agora. Escute-me. Em Jó, capítulo de número 29, do capítulo 1 até o 29, Jó só tem sofrimento na vida de Jó. Mas só que nós lemos o capítulo de número 29. E que texto é esse, missionário Demóstenes? É Jó olhando para trás. Quando Jó olha para trás, ele vê tudo que ele era, ele vê tudo que ele tinha, ele vê a sua esposa arrumada, ele vê a sua casa arrumada, ele vê os seus 10 filhos ao redor da mesa, ele vê os seus servos o servindo, ele vê a sua riqueza, sua prata, seu ouro, ele vê a sua saúde, ele brincando, ele comendo o melhor café da manhã da região, ele vê os reis vindo lhe pedir conselhos. Aí ele diz assim: ai, que saudade. Esse versículo me pega. Dos meus 10 filhos. Ai, que saudade do tempo que Deus era a minha luz e me conduzia em meio às trevas. Que saudade do tempo que Deus era comigo. Que saudade do tempo que Deus ouvia as minhas orações. Que saudade do tempo que Deus me amava. Hoje Ele me deixou. Hoje eu não vejo mais Ele na minha vida. Que saudade do tempo que eu tomava banho de leite. Hoje eu chamo meu servo e o meu servo não me obedece mais. Que saudade do tempo que as pessoas me ouviam. Jó, no capítulo de número 29, ele tira os olhos do seu momento, ele olha para trás. Eu não iria pregar essa mensagem, foi Deus que mandou. Tem muita gente aqui olhando para trás, dizendo: ai, que saudade quando eu morava naquela casa, quando eu tinha aquele carro. Ai, que saudade quando eu namorava com fulano, era casada com Beltrano, eu tinha uma vida assim, uma vida assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe esse tempo bom? Quem já viveu um tempo muito bom no passado? Seja sincero. Coisas boas no passado. Levanta a mão, não tenha medo, não vou perguntar o que é não. Eu tenho uma notícia para te dizer. Nunca mais, minha querida irmã, você vai ter isso de novo. Preste atenção, comecei a pregar agora. Sabe, aquele passado que você lembrou, que você já foi tão feliz, que nunca mais vai estar lá de novo. Tudo que Jó queria na vida dele era voltar para o capítulo 1 da sua história. Você sabia que já me deu vontade? Ai, que saudade do tempo do frango, lá na roça, comendo piaba na porta de casa, tomando surra de manhã. Ali eu era feliz e não sabia. Ontem eu perguntei à minha mãe, a senhora já me bateu muito? Ela falou: você nunca apanhou.
Mas o contratempo, meu pai batia por ela e por ele. Escute isso. Ai, que saudade do tempo, ó, que eu tinha um carro novo. Tem gente que, se Deus fala, se é que você quer, eu quero passar o tempo que eu tinha essa felicidade, o tempo que eu morava naquela rua, o tempo que eu morava em São Paulo, o tempo que eu tinha dinheiro, o tempo, irmão, eu tenho uma notícia que você não vai gostar. Você nunca mais vai ir nesse lugar de novo. Porque Jó nunca mais voltou no capítulo 1 da sua história. Porque quando o homem, escute isso, quando o homem não tem visão do futuro, o seu passado é sua referência. Tira os olhos do teu passado. Eu nunca vi uma pessoa olhar para trás e a sua vida andar para frente. Repito, quem olha para trás, a sua vida não anda para frente. Pergunte para o irmão: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Tem gente que não está vendo assim. Você vai se dar mal. Quem vive olhando para o leite derramado não prospera. Jó estava tão próximo à morte que ele disse: só me resta o passado. A mulher de Ló olhou para trás e morreu. O irmão olhou para trás e bateu o carro. Procura alguém e diga: você nunca mais vai voltar ao capítulo 1 da sua história. Você nunca mais vai voltar ao capítulo 1 da sua história. Talvez o irmão já está com raiva do pastor. Fala que esse pastor está doido, eu vim aqui ser abençoado. Está dizendo que eu nunca mais vou ser feliz de novo? Ele procurou uma pessoa lá O atrás. seu passado, o senhor não vai voltar lá. Agora imagina o Davi. Escute. Davi, quando o rei Saul, o gigante Golias, estavam afrontando diante dele, eu imagino dizendo assim: ai, que saudade do tempo que eu tinha paz, hoje eu tenho que ficar fugindo do rei. Eu imagino dizendo: Davi, você nunca mais vai voltar para aquele pastozinho. Se acostume com as lutas. Porque enquanto Davi, já pega logo a mensagem que eu quero logo terminar. Enquanto Davi estava olhando para trás com saudade do tempo que ele achava que tinha paz no deserto, Deus estava dizendo: eu estou escrevendo um capítulo novo, o trono de Israel te espera. Imagine comigo José no Egito, sendo escravo na casa de Potifar, na cadeia, dizendo: ai, que saudade do tempo que eu tinha liberdade. Que saudade do tempo que eu entregava os meus irmãos, que eu era supervisor dos meus irmãos. E dizendo: José, Canaã nunca mais. Eu estou escrevendo um capítulo novo para a sua história. Vai ser governador do mundo. Levanta as suas mãos, eu estou sentindo uma arrepio, o Espírito Santo falando comigo, que Ele está escrevendo uma nova história para a sua vida. Tira os olhos do passado, pelo amor de Deus, não volta lá não. Segue o teu caminho, vai em frente, deixa Deus. As pessoas me procuram porque elas buscam uma orientação. E ontem uma pessoa falou assim: pastor, eu estou enfrentando uma luta tão grande que me deu a vontade de ligar para um passado, porque essa pessoa, em algum tempo, essa pessoa me amparou tanto. O que é que o Senhor me diz? Eu falei: se você voltar para o seu passado e quiser sair de lá, você vai ter que passar todo o processo de novo. Cuidado com o seu passado. Cuidado com as pessoas que saíram da sua vida, porque se elas saíram porque elas não eram para estar ali. Tem muita gente caçando, irmão, problema para a sua vida, em momentos de carência, de solidão, desbloqueando ele, desbloqueando gente do passado, trazendo de volta pessoas que foi em lutas e guerras para sair. Eu falei: vai ver, ele vai te consolar por um minuto, mas vai roubar a sua paz nos próximos anos. Irmãos, eu vou pegar pesado.
Ai, que saudade daquela casinha que eu morava. Não esquece essa casinha dela. Fala, Deus vai me dar uma casa nova. Ai, eu tinha um Fusquinha branco. Que saudade do meu Fusquinha branco. Meu irmão, tira os olhos desse Fusquinha branco. Deixa ele para lá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus tem um carro novo para você. Para de sofrer por algo que Deus não te quer mais lá. Será que tem alguém entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Escute isso. Os olhos de Jó estavam no capítulo 1 da sua história. Enquanto Jó dizia que Deus não era mais com ele, enquanto Jó dizia que se fosse possível ele queria voltar lá ao passado, Deus estava escrevendo Jó 42 para ele viver. Parece que eu vejo Deus com a caneta na mão escrevendo uma nova história. Aleluia! Tem um novo capítulo sendo escrito para você viver. Tem uma nova história sendo escrita pelo tempo de Deus. Então se alegre no Senhor nessa noite. Não importa o que você perdeu, Deus tem muito mais a te dar. Aleluia! Procura alguém e diga o capítulo 42. O capítulo 42. Está sendo escrito hoje. Está sendo escrito hoje. Na sua vida. Tem Bíblia? Abre em Jó 42. Jesus, meus braços. Meus braços. Jó 42. Já encontrou? Olha para o irmão e diga assim, ó, vou ler a sua história agora. Irmãos, é muito forte isso aqui. Eu vou ler o que Deus vai fazer na sua vida. Jó 42. Vamos começar do versículo 10. Eu estou lendo o que Deus vai fazer na vida de alguém que está vivo aqui nesse culto hoje. Ó. E mudou o Senhor a sorte de Jó. 1, 2, 3. É pedir demais você tirar o nome de Jó e colocar o seu? No 3 você vai tirar o nome de Jó e vai colocar o seu. 1, 2, 3. Outra vez. Quando Jó orava por seus amigos. Então Deus comoveu a terra. Vieram seus amigos e irmãos a Jó. E lhe trouxeram ouro, lhe trouxeram pratas, lhe trouxeram riquezas, porque tudo que o diabo tirou de Jó foi o poder de sacrificar, porque o diabo sabe que quando você tem que sacrificar para Deus, Deus restitui mais rápido aquilo que foi levado. Vamos ver o versículo 12. É a sua história que eu estou lendo aqui, ó. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Qual foi o primeiro, alguém sabe? Capítulo 1 da história dele, o primeiro versículo da Bíblia. Porque veio a ter 14.000 ovelhas. Eu não falei os números, mas Jó só tinha 7.000 ovelhas, tá? Agora Jó tem 14. Dá mais um grito de glória. 6.000 camelos, o dobro. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, versículo 15. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas, bonitas, como as filhas de Jó. Eita glória! O seu pai deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Levanta as suas mãos. Você não está diante do mundo comum. Eu estou com uma palavra profética. Olhe para mim, não precisa fechar os olhos. Só levante as mãos. Tem restituição. Olha para mim. Os anos que foram levados, tem restituição aqui hoje. Deus está restituindo o que levaram seu. Adore a Deus porque tem restituição. Deus está trazendo de volta o que levaram, a alegria, a família, a restauração. Receba na sua alma esta palavra. Celebre, igreja. Celebre forte. Você sabia que uma certa
vez eu preguei essa mensagem, alguém falou assim: mas pastor, mas só que Deus só deu, já tinha 10 filhos, e Deus só lhe deu mais 10. Era para ele ter quantos? 20. Eu falei: você não sabe fazer conta não? 10 com 10 dá 20. Mas morreram. Pai, quando morre, deixa de ser pai? Responda, meu filho. Filho, depois que morre, deixa de ser filho? Então Deus restituiu. Deus devolveu os 10 filhos de Jó. Porque filhos não morrem, pai não morre, mãe não morre, sempre estará vivo no coração de quem o ama. Sabe o que Deus também fez com Jó? Jó, irmãos, perdeu o medo. Será que hoje aqui Deus não tem que arrancar o medo de dentro de você, que está impregnado na sua alma? Porque o homem que sobrevive a um dilúvio perde o medo da tempestade. Jó tinha medo. Jó tinha medo de perder os filhos. A Bíblia diz que ele perdeu. Jó tinha medo de perder a riqueza. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Jó tinha medo de perder a honra. Jó perdeu a honra. Jó tinha medo de ficar doente. Jó ficou podre, ficou cego. E Deus teve que o curar de novo. Um homem que perdeu tudo, e Deus lhe dera tudo em dobro. Eu imagino alguém dizendo: seu Jó, tem um perigo ali, seu Jó. Eu não tenho medo. Eu quero repreender o espírito do medo. Você tem medo de tudo. Você está com medo de ficar só. Você está com medo que vai ser da minha velhice. Eu tenho medo de não casar, pastor. Eu tenho medo de não ser mãe. Eu tenho medo de não ser pai. Eu tenho medo de não prosperar. Você não precisa ter medo. Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu repreendo o espírito do medo. Eu repreendo, meu Deus, todo o medo que perturba a alma dessa gente. E que o teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, no medo, na insegurança, venha sobre essa pessoa agora. Agora mesmo, meu Deus. E que esse espírito do medo saia, suma, em nome de Jesus. Celebre com palmas ao Senhor. Tem gente aqui que a ficha vai cair, você não está entendendo. Deus restituiu a alegria. Deus restituiu a vontade de viver. Tem gente que Deus restituiu a sorte no casamento. Irmão, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Você talvez você fale assim: ah, pastor, e sorte está na Bíblia? Toda a Bíblia fala de sorte. Deus mudou a sorte de Jó. Porque quando o diabo entrou, ele entrou na sorte de Jó. Eu vou ver se tem um glória na sua garganta agora. Deus entrou na sua sorte. Se prepara para me convidar, irmão, para inaugurar a casa nova que Deus vai te dar. Me chama, meu irmão, para o chá de casa nova. Eu estou profetizando, Deus está honrando essa palavra. Me chama, meu irmão, para o noivado. Vai desencalhar sim, em nome de Jesus. Vai sim. Deus viu seus 10 projetos de vida pedindo para desencalhar. Vai desencalhar sim, em nome de Jesus. Tem que ser na marca. Eu peço que você vai ajoelhar mais só 7 minutos. E você vai orar para Deus mudar a sua sorte. Deus, muda a minha sorte. Eu vou marcar o dia que eu vou dar aqui, irmãos. Vou preparar um café. Eu quero dar um treinamento, uma palestra aqui para vocês, que eu montei. 5 coisas que você precisa mudar na sua vida para mudar a sua energia atrativa. Talvez você só atrai aquilo que você não quer. Eu vou te ensinar 5 coisas. Se você decidir tratar, você vai começar a atrair coisas que você quer, que servem para a sua vida. Chega, irmãos, só te procura emprego que você não quer trabalhar. Você é solteira, mas só vem homens que você não queria, só quer pelo menos uns 100 metros de distância de você. Está na hora de você mudar a sua energia, as suas crenças. Se ajoelhe, por favor. Peça para Deus mudar a sua sorte.
Se ajoelhe, por